Voltando, vamos ver agora se a gente consegue falar com a Patrícia. Tivemos um probleminha aqui, mas programa ao vivo é assim, vão se acostumando. Apresentador de programa ao vivo tem que ficar sempre alerta, que é assim, acontecem as coisas. Ellen Filustec maravilhosa, boa noite, linda. Ellen é uma gestora de negócios que vai conversar comigo agora aqui, tá? É importante pra caramba esse assunto, você vai gostar. Fica aí na live. Chamando a gestora de negócios Patrícia Silveira. Patrick, Bom, tudo bem? boa noite. Boa noite. Tem uma empresária aí na nossa live que é minha fã e é minha amiga, pessoal, a Ellen Filustec. Falei para ela que era para ela entrar para ela falar com você e que você é gestora de negócio da Que área dela. legal. Que bom. Eu tive Meu, uma certa dificuldade para entrar aqui porque foi a primeira vez que eu estou fazendo live, né? Então, você sabe, é complicado isso daqui. tá nova nisso, né, nesse meio. Uhum. Exatamente. Fala pra gente aí, Patrícia, o que é essa gestão de negócios, essa gestão de carreira? Fala pra gente o que é exatamente que você vai falar. Então, Patrick, eu, como você sabe, né, eu faço gestão de negócios no meio empresarial. E há um tempo eu criei até um plano para eu começar a fazer gestão de carreira, né? Inclusive, um dos primeiros clientes que eu iria ter, isso é um projeto possivelmente para o próximo ano, né? É o Henderson, inclusive o Henderson é uma das pessoas que participa com você de algumas das lives, né? É um ator que Mas participou. assim, isso mesmo. O Anderson é o ator que segue o canal aqui com você e participa de algumas lives também, né? Uhum. E assim, eu vou contar só um pouco da trajetória, como isso aconteceu, né? Porque eu sei que aqui no seu canal tem muitas pessoas que, assim como eu, também começaram de uma forma bastante independente, né? E principalmente o pessoal do meio artístico, muitos assim têm uma certa dificuldade para começar uma carreira solo, né? E principalmente quando a gente não tem recursos, né? É verdade. Mas, assim, eu vou contar só um pouco, de forma bem, assim, resumida, Temos, pro temos pessoal. meia hora aqui pra gente conversar. Até 10h50, vamos lá. Tá ótimo. Então, a minha carreira solo, eu falo carreira solo porque realmente eu comecei sozinha mesmo, né? E em 2016 eu decidi pedir a demissão de uma empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, uma indústria farmacêutica, e fui me aventurar, né? Trabalhar de forma independente, né? Por conta própria. E foi quando eu comecei a prestar alguns trabalhos de consultoria no meio empresarial. Até então, eu fui somando toda essa bagagem que eu tive nas pequenas empresas, nas grandes também que eu passei. E aí eu decidi, então, começar a fazer esse trabalho de consultoria no primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, foi bastante difícil, claro, ainda é, porque a gente está o tempo todo, né, lidando com um universo muito grande, até de concorrentes e tudo mais, né? Ainda mais essas crises que a gente vem passando. Então, falando mais especificamente de quando eu comecei, foi um trabalho bastante assim, na verdade, foi um risco que eu estava correndo, né? Porque você abrir mãos, né, de um emprego em CLT, né, com todos os benefícios que você tem dentro de uma empresa, de uma organização, não é uma coisa assim muito simples. Ih,
Internet caiu, né, gente? Dela. Internet caiu, gente. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Caiu. Ellen tá aqui ainda, fica aí. Vamos ver se a Arraso volta. Poxa, tão bom. No melhor do negócio, cai. Vamos tentar até conseguir. Vamos tentar até conseguir, tá, gente? Vamos lá. Oi. Fala, não tô te ouvindo, tá mudo. Ah, Você consegue me ouvir? agora sim. Patrícia, onde foi que parou? Porque até eu me perdi aqui. Você estava contando que você pediu demissão de uma empresa e depois começou a trabalhar por conta própria, né? Nessa parte de gestão. Isso mesmo. Bom, então o que eu tô querendo passar aqui, né, nessa minha primeira apresentação aqui, é exatamente isso. Eu sei da dificuldade que é para as pessoas que estão começando de forma independente, né, praticamente sozinhas, e como eu te falei, né, foi um risco que eu estava correndo, né, de abandonar uma carteira registrada numa empresa com todos os benefícios que a gente já sabe, enfim. Mas eu quis arriscar e graças a Deus foi dando certo, né? Então lá em 2016, quando eu comecei isso tudo, foi bastante difícil, porque aquilo, você ter que se apresentar sem você ainda ter uma identidade realmente sua, para você bater na porta de empresas, as pessoas te darem oportunidade, então isso é bastante difícil. Eu sei que existem muitas pessoas, artistas que ainda não têm um nome, né, bastante assim em evidência, têm uma certa dificuldade para captar trabalhos, né, para conseguir realmente, né, fazer a sua carreira andar, né, porque quando você não tem alguém por trás, as coisas se tornam mais difíceis, né. Mas aí é aquilo, então batendo de porta em porta. Se torna extremamente difícil, vou te falar. Extrema, porque no meio artístico é tudo quem indica, né? Não, quem já está lá dentro é mais. A gente que está por fora, sozinho, batalhando, é difícil. Igual você falou aí. Exatamente. É bastante dificultoso, mas assim, eu acho que uma coisa muito importante, eu nunca perdi isso, eu acho que é você insistir, é você persistir naquilo que você acredita, naquilo que você tem como objetivo, aquilo que você tem como sonho, porque assim, muitas portas vão se fechar, né? Mas muitas outras também podem se abrir, né? Então, eu acredito sempre nisso, na persistência, e eu acho que a gente tem que ser pessoas realmente que tem que estar sempre indo à frente, por mais que a gente caia, né? Eu, por exemplo, apesar, né, de muitas pessoas que conhecem a minha história sabem, né? Eu venho de uma família muito humilde, eu venho de uma família muito pobre mesmo, no interior de Minas Gerais, e eu me lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha muita vontade de fazer teatro, de trabalhar em novela, né? Sim. Então, com 12 para 13 anos, eu já comecei a falar com uma tia que eu tinha em São Paulo, para ela me dar uma oportunidade para eu poder ir para São Paulo, né? Porque eu queria começar a carreira artística, né? Fazendo teatro, enfim. E aí, quando eu completei 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo. Então, cheguei em São Paulo e comecei a fazer teatro de forma amadora.
tive algumas oportunidades, mas infelizmente, né, por questão de família, né, aquela questão dos pais, quando não quer te dar apoio e tudo mais, então, infelizmente, eu não dei continuidade nisso, eu tive que interromper esse plano, né? Mas essa dificuldade, né, que eu sempre tive, porque eu também nunca tive, né, apoio dos meus pais para me sustentarem, desde que eu cheguei em São Paulo, né? Como eu estou te falando, eu venho de uma família bastante pobre e humilde, mas chegando aqui em São Paulo, eu me lembro que já na primeira semana eu já comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, como jovem aprendiz ainda, né? Uhum. E aí a minha vida foi começando, então depois os anos foram se passando, aí uma das empresas que eu trabalhei, que me transferiu para o Rio de Janeiro, né, aí foi onde que eu comecei a crescer mais ainda profissionalmente, eu digo no sentido de aprendizado mesmo, né, e eu obviamente fui aproveitando todas as oportunidades que eu tive, em todos os lugares que eu passei para trabalhar, eu fui aproveitando essa oportunidade. Foi então que, em 2016, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu somei todo esse conhecimento meu e fui prestar serviços de consultoria para algumas empresas. E aí, né, como eu estava te falando, as empresas que eu comecei a prestar serviço, no meu primeiro serviço foi prestar consultoria de gestão financeira. Então, eu entrei como gestora financeira em trabalhos em algumas empresas, pequenas empresas, né? Eu venho prestando serviços. E aí, da consultoria financeira, aí eu fui me especializando, eu sou formada em administração de empresas, mas eu também cheguei a cursar 2 anos da faculdade de Direito, não terminei a faculdade de Direito, e fui fazendo alguns cursos de qualificação, como gestão de pessoas, que eu fiz na FGV também. Cheguei a fazer gestão empresarial integrada, empreendedorismo também, pelo Sebrae. E cada vez mais, né, fui aprimorando, pegando meu conhecimento, fui aplicando gestão de processos também em algumas empresas. E a partir daí, cada vez mais, né, a minha vida na gestão de negócios em si, ela foi crescendo. Hoje, atualmente, eu faço administração de 3 empresas. Sim. Hoje eu administro 3 empresas, tanto na gestão financeira, como relacionamento com o cliente e como logística de serviços. Então, hoje eu faço essa gestão de negócios dessa forma. E tudo isso, como, né, eu venho te falando, eu passei por muitos percalços, dificuldades, como eu vim te falando, mas eu sempre carrego comigo uma palavra chamada resiliência, né? Porque não é fácil, Patrick, para gente que trabalha assim por conta própria, a gente se manter de forma, né, constantemente ativa, né? Porque você é aquilo, você tem que acordar todos os dias e ir em busca do seu sustento, né? Porque você não tem outro meio para isso, né? Então, aqui, até falando mais para o seu público, né? O pessoal artista aí que te segue. Os atores, né? Exatamente. Então, eu sei que é bastante difícil, mas, assim, a gente hoje, uma dica até também que eu quero deixar, a gente hoje, de uns anos para cá, a gente tem uma grande oportunidade que é a internet. A internet, ela tem, assim, uma gama de possibilidades da gente poder criar a nossa identidade, da gente poder se apresentar o tempo todo, tanto nas redes sociais, né? Eu digo, hoje um dos meios, assim, que eu vejo de maior evidência, maior destaque para a gente se apresentar é o Instagram, é o YouTube, que são principalmente as 2 redes de maior peso, né? E esse pessoal que está começando e que já vem trabalhando, né? Muitas vezes tem gente que às vezes me pergunta, né? Às vezes eu até troco algumas ideias também com o Anderson, né?
A gente sabe que as pessoas que estão, vamos falar os atores, né? Principalmente na crise que a gente está hoje, né? Fica de mãos atadas. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho como trabalhar, né? Mas assim, se a pessoa souber usar a inteligência da internet, das redes sociais, você consegue criar bastante coisas para você poder se dar bem usando o meio digital, né? Eu, por exemplo, né, a gente pode pegar aí esse pessoal ator, que eu acho que uma coisa interessante é quando você busca parcerias, né? Então, independente se são pessoas do mesmo nicho que o seu, você nunca ter isso como um concorrente, mas você pegar isso para você poder fazer uma soma. Então, uma das coisas assim que eu acho, eu tive até esses dias pensando, né, o pessoal do meio artístico, né, a gente tem visto aí, até então, o pessoal da música se destacando, né, usando as lives e tudo mais para poder não ficar parado. Então, é a mesma coisa, esse pessoal, atores, né, tem muitas possibilidades, como eu te falei, esses dias eu vim pensando, né? Uhum. Vamos imaginar aqui uma situação de um ator, ele se junta a um outro, eles podem criar um projeto de um curta, uma curta apresentação, uma peça de teatro que seja super curta, mas um grava de um lado, o outro grava de um outro lado, uma história, aí faz a junção disso e coloca isso para isso rodar em formato de vídeo, de live, até de live mesmo. Por que não? Né? Eu acho isso super válido, por isso que eu assim, acho a internet fenomenal nesse sentido da gente poder se divulgar, né? Agora, Patrícia, acho que o mundo vai se tornar online, porque com esse coronavírus, eu acho que isso aí vai até setembro ou agosto, né? Não vai acabar agora. Exatamente. Essa forma online agora, que eu acho que vai ser tudo online agora. E quem não tem internet agora tá frito. Exatamente, viu, Patrick? Eu acho que as pessoas, porque assim, né, quando a gente está numa situação de uma zona de conforto, tá tudo bem, mas quando acontece uma situação como essa que aconteceu, né, do coronavírus, as pessoas já começaram agora a refletir. A partir de agora, eu não posso mais ficar preso só a uma coisa, eu preciso agora ter outras fontes de recurso, né? Uma das coisas também que eu sempre fiz, né? Eu me lembro que... Tem um plano B, né? O plano A e o plano B. Exatamente. Patrick, eu me lembro que ainda na minha época assim, de adolescência, muita gente... eu sempre gostei de estudar de tudo um pouco. Eu sempre gostei de estudar marketing, sobre gestão, sobre direito, sobre negócios de um modo geral, não importa. Eu já trabalhei na área de logística, já trabalhei na área de direito, em escritório de advocacia, peticionando, enfim, no meio empresarial, né, que é o meio que eu venho, relacionamento com o cliente, para você ver, já fiz teatro, enfim. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas quando a gente, né, eu na minha adolescência ouvia muito, nossa, mas você tem que ter um foco, você tem que ter um caminho para você seguir. Você quer fazer uma coisa, você quer estudar outra coisa, você quer isso, você quer aquilo. É óbvio, a gente tem que ter foco para a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas não que isso impeça de você estudar várias coisas. Como, por exemplo, na crise que a gente está agora. Você já imaginou as pessoas que só sabem fazer um certo tipo de coisa e não conseguem fazer uma outra coisa? Como que vai enfrentar isso tudo? Não vai conseguir enfrentar, né? Vai ser difícil de conseguir. Exatamente. Eu então acho que é isso, né? A gente tem que... Né? Tá confirmado sua presença sábado que vem, né? Sim, com certeza, com certeza. Mesmo horário. Mas... Com a gente, tá? Sim, exatamente.
Pode continuar aí, tem mais 5 minutos aí pra gente, que daqui a pouco vai entrar o ator. Ô, não, tá ótimo. Então, ô Patrick, uma dica também que eu quero deixar para o pessoal, eu sempre uso isso até nas próprias empresas que eu trabalho, né? Tem muita gente que às vezes fala, eu ajudo muitas pessoas de forma offline, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito dos holofotes, né? Eu gosto mais desse meio offline, mas também é óbvio, eu também estou o tempo todo estou o tempo todo também em contato com outros profissionais até mesmo da mesma área que eu, né? Mas uma dica que eu dou para esse pessoal todo é explorar o máximo possível desses recursos gratuitos que a gente tem. Então, uma dica que eu vou dar para o pessoal os atores aí que de repente estão te ouvindo e até outras pessoas de outras áreas também. Essa exploração dos meios gratuitos. Então, nós temos o que hoje? A gente tem as redes sociais, né? E muitas pessoas me perguntam, mas como que eu vou divulgar os meus trabalhos? Como que eu vou fazer uma apresentação? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? A gente tem uma ferramenta chamada Canva. Talvez você já ouviu, alguém que está assistindo também já ouviu falar no Canva, né? Canva? O Canva, isso. O Canva é uma excelente ferramenta para quem quer criar arte gráfica para fazer postagem no Facebook, no Instagram, criar uma apresentação. Então, o Canva é uma excelente ferramenta para criar uma arte gráfica, para você começar a fazer postagem, sem que você tenha necessidade de pagar um profissional de marketing. Até porque no Canva você tem uma facilidade enorme de praticidade, porque você já vai ter lá dentro da plataforma os templates todos prontos. Então é só você ir lá e mudar uma foto, mudar um texto, enfim. E além do Canva, uma outra ferramenta que eu gosto muito para criar mini sites é o Wix. O Wix, que é o criador de sites, né? Talvez você também já tenha ouvido falar no Wix. Pelo Wix, você consegue, né? Vamos falar o ator, ele quer criar um catálogo dele, ele quer criar ali a identidade dele de forma digital usando uma plataforma gratuita. Então você tem o Wix, onde você pode criar o seu catálogo, colocar suas fotos ali, fazer a sua exposição para que as pessoas consigam, né? Te encontrar de forma digital. Essa é uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta também que eu uso bastante, eu já até fiz isso para pessoas no meio da música, né? É o PowerPoint, apresentação pelo PowerPoint. Porque pelo PowerPoint, você também tem a condição de você colocar ali seu catálogo, né? Divulgar seus trabalhos, e você consegue linkar isso também através do documento de PDF, você consegue fazer isso uma junção com o site. É óbvio, não é uma coisa assim simples de fazer, mas se a pessoa que realmente estiver interessada em divulgar o seu trabalho sem ter que ter custo disso, principalmente no início, é muito simples. Hoje no YouTube você consegue bastante coisa ali de dica, de orientação, para que você consiga fazer isso. Por exemplo, eu mesma criei meu site, eu mesma fui criando a minha identidade na internet. Então essa eu acho umas dicas assim, bastante interessantes para o pessoal, né? Que está querendo criar, quero melhorar o meu Instagram, como que eu posso fazer isso? Eu quero divulgar o meu trabalho num site. Aí pode criar um mini site. E eu também quero aproveitar o espaço, tá, Patrick? O pessoal que estiver assistindo, se quiser de forma privada me procurar para tirar alguma dúvida, precisando de alguma orientação, alguma dica, pode ficar à vontade para me procurar, que o que eu puder ajudar, você pode contar comigo também. Tá bom. É só te chamar no direct aí que você responde, né? Com certeza, com certeza. Então, tá. Deixa uma mensagem final aí da semana pra gente. Nesse tempo tão difícil que a gente está de pandemia, de tudo, para as pessoas não desistirem dos seus sonhos.
Eu acho a esperança, né, uma palavra assim que a gente tem que sempre viver com isso. Porque a gente sabe que dificuldades a gente vai ter durante a vida inteira. Mas eu acho que a gente tem que continuar tendo esperança de que dias melhores vão vir. Eu acredito, né, muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E eu acho que a gente tem que se apegar em alguma coisa que a gente tenha fé e a gente sempre ter otimismo, né? Porque o otimismo é que vai levar a gente sempre para patamares maiores, né? Então, acho que esperança de tudo ficar assim melhor o mais breve possível, né? É verdade. Então, o Instagram é @Silveira, né? Seu Instagram. É @PS Silveira no final. Então, são 2 As no final. Eu deixo depois aqui para você, se você quiser compartilhar. Pode deixar, então. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Vai ficar aí na minha página no feed. Vai todo mundo assistir depois. Quem não conseguiu agora vai assistir pelo longo da vida, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa hoje. No sábado que vem, às 22 horas, eu te espero de novo, tá bom? Patrick, obrigada pela oportunidade, você também, viu? Tá. Um beijo, muito simpático pra você. Parabéns pela profissional. Obrigada. Muito inteligente. Muito obrigada. Tá? Beijão. Obrigada, tá? Outro, tchau. Essa foi a nossa querida Patrícia Silveira, no nosso programa Patrick Ferreira Show hoje. Agora vamos chamar o próximo ator, que é o Alex. Já já a gente vai voltar com o Alex. Vamos ver se o Alex está pronto, tá? Obrigada, Ali Maria. Sabia que tu ia amar o tema. Fala com ela aí no privado, Ali Maria. Sei que você deve estar com dúvida aí de alguma coisa. Gostei que você ficou até o final, tá? Um beijão. Voltamos já. Muito obrigado por todos que estão aqui. Daniela maravilhosa, Dias. Ellen Filostec, arraso, amo muito. Beijos. Já já voltamos.